Bom, gente, a gente está retomando aqui esse finalzinho, essa última gravação do curso de Criminologia, porque eu preciso fazer umas considerações importantes acerca do que foi falado, principalmente com relação à teoria do consenso e à teoria do conflito. Porque eu traduzindo, eu fui um pouco grosseiro, porque eu peguei muito Zaffaroni para trabalhar a defesa social, né? A escola da defesa social, que ela permearia desde a Inquisição até aí a defesa social, a nova defesa social, enfim, permearia todas as escolas criminológicas até o labeling approach, o etiquetamento, né? E a criminologia crítica. Então, a defesa social, ela permeia mesmo, né? Aquela ideia de defender a sociedade, do mal da bruxaria, aquela coisa toda, de defender o contrato social depois da escola clássica, de defender a normalidade, né, no positivismo, de defender a integração social consensual na escola ecológica de Chicago. Só que, assim, o que a gente tem que ter em mente? Tá? Isso foi um problema que eu tive, que a professora Ana Lúcia Sabadell me alertou quando ela viu o meu trabalho sobre Inquisição e sobre a ideia de aplicar essa noção de consenso diretamente na Inquisição, né? Aplicar uma visão que vem da nossa época de agora, que isso é um anacronismo, né? Ela falou que eu fui anacrônico e que em certo ponto ela fez uma crítica ao Zaffaroni, que ele também seria um pouco anacrônico, porque está olhando com um olhar de agora, né, uma estrutura social do século XIII, né? Mas quais são as ponderações que eu tenho que fazer aqui? Tá? A Inquisição. Se vocês lembrarem no início, né, a Inquisição, no início da aula, a Inquisição, ela pressupunha o caminho do mal, o caminho do bem, ela legitimava o exercício do soberano e o exercício do poder penal por Deus, né? Deus legitimava o rei, né? A gente tem aqui uma questão da defesa social, sim, só que assim, essa ideia de crime, né, propriamente dito, não houve uma racionalização do saber penal a ponto de se criar um sistema penal. Aqui, como eu falo no início, aqui existe a burocratização. A Inquisição foi a primeira agência burocratizada, centralizada de exercício do poder punitivo, porque ela corresponde justamente ao surgimento dos Estados nacionais, né? O início do monopólio do exercício da força pelo Estado e do sequestro da vítima. Então você tem até uma burocratização do exercício do poder penal, atendendo aí o poder central e a soberania, né? O Jean Baudin vai falar que as bruxas são essenciais à soberania, porque elas são um inimigo que a soberania fala, olha, é com a gente, porque é um mal que assola a humanidade e só um Estado forte, com o monopólio do exercício da força, pode conter o avanço da bruxaria, e aí nessa ele pega o monopólio do exercício da força. O que acontece? Aqui, 1700 e pouco, aí, 1789, né, aqui é a Revolução Francesa. Essa revolução, ela parte momentos antes, 1640, um pouco mais para frente. Aqui começa a enciclopédia, o racionalismo. Há uma revolução no pensamento mesmo, na produção de conhecimento da humanidade, né? A gente vai para um centralismo no ser humano, né? no homem, né? A gente fala homem. O homem é o centro do universo, né? Um apego, eles aqui, né?
essa classe pensante, esse pensamento e tal, eles falavam que a Inquisição é a época das trevas, né? E eles retomavam muita coisa da sociedade grega, tá? Grega e romana, e chamavam isso aqui de Inquisição. Eu não vou entrar em detalhes, porque tem gente que critica isso aqui, mas basicamente isso. Então aqui há uma ruptura do pensamento ocidental. Então assim, tudo mudou, né? Aqui que surgem os princípios de garantia. Então, há uma ruptura no pensamento, na forma de ver o mundo, na política, na legitimação do exercício do poder. Aqui é que surgem as garantias do direito penal, né, a legalidade, a proporcionalidade. Nada disso existia aqui. Aqui o que acontece? Zaffaroni vai atribuir a uma lei de Maleficarum, acho que é com 2 L's, Maleficarum, uma racionalização do exercício do poder punitivo. A primeira racionalização do exercício do poder punitivo, que era um manual de inquisidores, que da primeira parte tinha a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. O que o Zaffaroni vai ver? Ele vai caracterizar assim: a primeira parte é a etiologia do crime, as causas do crime, quer dizer, a infidelidade da mulher, o pacto com o capeta, essa coisa toda. Aqui seria a criminologia deles, essa primeira parte. A segunda parte enumeraria as ações da bruxa, serviria mais ou menos como um direito penal. E a terceira parte é aquela parte da tortura, como é que você faz com a mulher, abre a perna da mulher, taca fogo nela, visando a confissão. Então essa parte seria mais do processo penal. Só que, gente, isso é uma racionalização do Zaffaroni. E eu concordo com ela. Mas assim, a gente não pode olhar como se fosse uma construção do direito penal aqui. Ou depois com Ulisses e com os processualistas penais. Gente, não tem nada a ver. Entendeu? Eles não pensavam nisso. Né? Isso aqui como um direito penal. Não existe direito penal aqui. Tá? Direito penal não existe. Existe o exercício do poder punitivo e uma certa racionalização em volta desse poder punitivo. Tá? São momentos completamente diferentes. E aí o que eu fiz? Nas gravações anteriores, eu fiz aqui Inquisição, Escola Clássica, né, que é referente já mais aí à ascensão da burguesia, positivismo, né? Botei tudo no mesmo saco. A Escola de Chicago. É lógico, elas não são iguais, eu dei bem as diferenças. Mas assim, o Zaffaroni vê tudo isso aqui baseado, mesmo esse aqui, Escola Clássica, né, que tem a retribuição, né, o princípio retributivo da pena, mesmo na retribuição, ele vê a defesa da sociedade. Ele vê os princípios basilares da defesa social. Quem traz isso é o Barata, né, da ideologia da defesa social. Os princípios basilares dessa ideologia de defesa social, desde uma lei de Maleficarum, né, que é aquela coisa, vamos combater o mal que é tão grande que pode assolar a humanidade, mas como o mal é tão grande, o mal da bruxaria ele é tão grande, que a sociedade, já que ela pode ser extinta, quando ela age contra esse mal, ela age em legítima defesa. E quando ela age em legítima defesa, pode violar qualquer direito individual. Mas assim, essa noção, por exemplo, de direito individual não existe aqui. Mas a noção de defesa social existe. Né, que é a defesa da população inteira contra o mal do maligno, do capeta, da bruxa, né, que vai acabar e vai assolar, né, com a humanidade. E os tempos já não são mais os mesmos, né, as criancinhas já não brincam mais na rua, né, livres, leves e soltas. Agora está todo mundo dentro de casa trancado, com medo da bruxa. Então é essa questão do alarde social, né? E da defesa social. Existe.
né? A ideologia da defesa social existe. O consenso, né? Agora eu vou falar do consenso. Esse que é o saco que eu botei todo mundo na questão do consenso. Existe uma visão de consenso na Inquisição? Existe. É o consenso com relação ao bem e com relação ao mal, né? E que a preservação da sociedade tem uma visão de sociedade coesa e de consenso. Só que, gente, essa racionalização de consenso, ela é mais nítida no contrato social. Olhando com o olhar de agora, sendo anacrônico, eu consigo ver isso aqui como consenso. Tá? O saber da Inquisição como consenso. Mas, né, se você for olhar aqui, aqui parte do pressuposto do consenso, mas aqui eles teorizam já, começa a teorização sobre consenso, né? No contrato social. Então todos os indivíduos abririam parte de uma pequena parcela de sua liberdade em prol de viver harmoniosamente, todo mundo junto. Então aqui já o contrato social ele parte do consenso, que está todo mundo vivendo mal no estado de natureza, né? O homem lobo do homem e enfim, que saudade do estado de natureza, né? Se ele existisse. Mas aqui é o consenso. Mas, eu vou fazer mais um adendo. O que eu vi, eu dei uma pesquisada em concurso e eu vi muita prova de delegado de criminologia. O que eles gostam de falar, que eu vi mais, eu não sei se eles consideram a resposta da escola clássica como consenso. Eu não sei, eu não me lembro disso. Mas eu não vi eles se referindo à escola clássica como consenso. Eles partem de onde para caracterizar consenso e conflito? Eles partem da escola sociológica. Essa aqui é consenso que é consenso. Entendeu? Essa aqui na prova de vocês, se cair, é consenso. Ecologia social e tudo mais. Assim, até o labeling approach. O labeling approach seria, a teoria de etiquetamento seria o marco do conflito. Tá? Era basicamente isso. E eu vi também, o cara listava escola clássica, escola positivista biológica, escola sociológica, e labeling approach e criminologia crítica. Ele listava isso e falava que criminologia crítica é etiológica, a escola clássica é etiológica. Vamos falar, a escola clássica, a escola positivista e a escola sociológica inteira, desde Durkheim até o Sutherland também, tá? Que ele já está ali no limite ali, né? Quando ele vai falar de subcultura e de aprendizado diferencial, né? Aprendizado diferencial, né? do white collar crime. Apesar dele estar ali, bem ali no limite, ele, além de ser consenso, ele é etiologia também, tá? Ele é etiologia também. Então, etiologia que é o estudo das causas do crime, vão até aí. Tá? A partir a grande virada da etiologia, apesar de você já ter alguns precedentes, mas para prova esquece precedente, esquece Freud, esquece tudo. Etiologia é da escola clássica, e vamos assim falar até a escola sociológica, o fim da escola sociológica, o surgimento do labeling approach. Tá? Voltando à questão da etiologia, né, foi o que eu falei, a primeira parte do Malleus Maleficarum, ela é etiológica, porque ela vai falar das origens do crime, e ela é criminológica nesse sentido, né, para explicar o que leva ao crime, né, o pecado. Na verdade, aqui tem uma noção muito de pecado, né, e de caminho do mal. Você entrou no caminho do mal uma vez, você vai para sempre no caminho do mal. É igual a droga, o uso de droga. As pessoas acham que se você cheirar cocaína
Uma vez você entrar naquilo, você nunca mais vai... Acabou. Cheirou a carreira, acabou sua vida, você vai cheirar para sempre, vai morrer cheirando, vai daqui até a morte. Cheirando cocaína. Maconha também, né? Fumou maconha, não para nunca mais. Uma coisa muito louca. Então, assim, essas mentiras. É o caminho do mal de quem faz o pacto com o capeta. E uma vez feito o pacto com o capeta, não volta mais. Aí tem que matar na fogueira. Mas isso aí eu acho que eu já expliquei já nas primeiras aulas. Tá? Eu vou fazer mais uma aulinha depois sobre drogas e a gente termina o curso de criminologia. Acabou.